Eu sou o Vitor Lins, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e sou organizador desse livro Que Conta é Essa, que está sendo lançado hoje, aqui na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Eu estou me sentindo muito emocionado, pessoalmente para mim, com certeza é uma realização muito grande poder contribuir com a discussão que os auditores fiscais sempre fazem, que se chama justiça fiscal. O Brasil é campeão de desigualdades, campeão mundial em desigualdades. Há uma elite com muito dinheiro e há o povo com muito pouco. Como que você muda esse cenário? Políticas públicas podem fazer isso, políticas econômicas. Então esse livro, que tem o título instigante, né, Que Conta é Essa? Ele propõe a questionar justamente isso. As políticas econômicas hoje, em vez de reduzir as desigualdades no Brasil, elas mesmas que ajudam a acirrar. Então, nosso livro tem algumas partes. A primeira parte é apontado o cenário de desigualdades no Brasil. Depois, antes de ir para a última parte, que é explicando como que as políticas econômicas poderiam reduzir as desigualdades, tem uma parte no meio da filosofia do direito disso, que é por que, em primeiro lugar, faz sentido a gente reduzir desigualdades? Porque muita gente acha que o Estado não tem que fazer nada a respeito. Tem muita gente também que poderia legitimamente perguntar: tá bom, transferência de renda é cobrar mais imposto do rico e investir em serviços para os mais pobres. Alguém mais rico poderia legitimamente ter a pergunta: por que eu devo contribuir, transferir renda para outra pessoa sem ser pela minha solidariedade espontânea? Esse livro passa pelas discussões filosóficas que explicam o porquê que a gente tem, que é um imperativo moral a gente reduzir as desigualdades. Feito esse apontamento, depois a gente fala sobre a política fiscal. A política fiscal, como ela é e como ela poderia ser para evitar todo esse processo de acirramento das desigualdades. O Estado, ele faz isso pelo caminho do dinheiro na sociedade. O Estado não produz riqueza. Ele pega recursos da sociedade e depois gasta com a própria sociedade. Quando ele está decidindo como arrecadar, isso chama política tributária. Quando ele está investindo na sociedade, isso chama política orçamentária. A soma da política tributária com a política orçamentária se chama política fiscal. E é com isso que a gente reduz desigualdades. Como que a gente faz isso? No orçamento público, a gente investe em serviço público, que é educação, saúde, oportunidades para as pessoas. E financia isso pelo que se chama de política tributária progressiva, que é cobrar menos de quem tem menos. Então o livro aponta que hoje isso é feito tudo ao contrário. Como que isso é feito ao contrário? Na parte da arrecadação, quem paga mais são os mais pobres, porque a tributação no Brasil é muito pesada sobre o consumo, que é onde os mais pobres alocam a maior parte de sua renda, e pesa pouco na renda e no patrimônio, que é onde iria ser mais alocada a renda dos mais ricos. Na parte do gasto, em vez do governo, do Estado, dos entes do governo, por exemplo, vamos pegar o caso federal. Em vez de investir em serviços públicos de qualidade, não, fica fazendo reformas, cortando o que a gente chama de proteção social, que é previdência, investimento, educação, saúde, e aloca para o mecanismo que a gente chama de sistema da dívida pública, que suga os recursos cada vez mais. Se você botar agora no Google Imagens Orçamento Federal 2022, por exemplo, você vai poder ver um gráfico de pizza, o tamanho da fatia que o sistema financeiro pega do orçamento público. E você vai ver que uma fatia pequenininha vai para a saúde e educação, por exemplo. É corrigindo isso que a gente consegue fazer o Brasil ser um país onde as oportunidades para o brasileiro sejam muito melhor. O livro quer dizer que não é impossível fazer. O livro mostra como em outros países a coisa é feita. E no final das contas, por que eu queria organizar esse livro e chamei grandes autores? Tem muitos autores que são autoridades no tema. Por exemplo, de 2019 para cá, pelo menos três reformas tributárias foram discutidas seriamente no Congresso Nacional. Cada uma idealizada por um economista. Os três economistas são coautores desse livro. A gente foi até a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, também é uma coautora, a Maria Lúcia Fatorelli. Foi juntando essas pessoas e trazendo essa discussão que a gente queria fazer
uma espécie de manual de como desmistificar e entender essa política fiscal que parece muito complicada, mas no final é só entender o dinheiro vem de onde e vai para onde. É só sobre isso. O orçamento público revela as prioridades do governo. Não adianta nada um governo dizer que prioriza uma causa ou outra, mas na verdade gastar mais dinheiro com uma terceira. Então, entender todas essas coisas se chama educação fiscal. E a gente fez esse livro porque acredita que a educação fiscal é tão importante quanto a educação política. Esse livro serve para compor o repertório do debate público, da discussão sobre esse tema, e a gente queria fazer isso de uma forma acessível para as pessoas. As pessoas que são interessadas nesse tema, elas agora vão ter aonde ir entender toda a discussão, do começo ao fim, como fazer, como que poderia ser e o porquê das coisas serem feitas da forma que deveria ser e da forma que não é. Para mim é uma honra poder ser o organizador desse livro. Eu acho que eu já falei isso, porque eu estou realmente muito emocionado. Eu acho que só quem já escreveu um livro que pode entender. É um pouquinho, falando pessoalmente, é um pouquinho da minha impressão da minha luta social, política, tá ali. Se você ler esse livro, você vai, por exemplo, poder me conhecer um pouco. Você vai também conhecer qual que é a luta dos sindicatos auditores fiscais, que há muito tempo vem discutindo esse tema chamado justiça fiscal. Obrigado.